É o fim do mundo. Está chegando o apocalipse. Primeiramente, eu quero te dizer que este aqui é um vídeo de opinião. Eu não vou retratar conteúdos ou temas teológicos. Eu não vou estar dissertando a respeito de doutrinas bíblicas. Eu vou estar opinando a respeito de uma notícia que está circulando no meio cristão. A notícia é do tal Leopardo que foi levado para a ONU. Muitas pessoas estão dizendo que isso é um sinal do apocalipse, é um sinal do fim dos tempos. Será mesmo? Vamos falar um pouco sobre isso? Para quem não sabe do que eu estou falando, esse leopardo é um presente que o México deu para a ONU e se tornou um símbolo da paz mundial para o ano de 2021 e 2022. Os artesãos que fizeram essa obra disseram que é uma mistura de águia com leopardo. E se você ver mesmo, é um leopardo com asas. Muitos cristãos começaram a olhar para este monumento com um olhar diferente para essa obra de arte. Porque quando se fala em paz, nós estamos acostumados com o símbolo da pomba branca, certo? E aí eles viram de repente um leopardo com asas e falaram, pô, isso aqui é diferente, né? E aí eles começaram a buscar versículos bíblicos para tentar entender o que estava acontecendo. E muitos no meio evangélico, no meio cristão, estão dizendo que isso é uma profecia bíblica, que está lá no livro de Daniel e no livro de Apocalipse, que está acontecendo para preparar o caminho do anticristo. O engraçado é que se você pegar e digitar no Google aí agora, arte popular mexicana, você vai ver diversas artes parecidas com essa que foi enviada para a ONU. Porque no folclore, na cultura mexicana, esse tipo de arte é comum. Então será mesmo que esse leopardo com asas é uma profecia de Apocalipse que está se cumprindo? Ou será que o pessoal está viajando um pouco? Antes de dar a minha opinião sobre esse assunto, então a gente vê o versículo bíblico que fala sobre essa questão. O texto está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, e diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e o grande poderio. O outro texto está em Daniel capítulo 7, versículo 6, que diz assim: Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Eu tenho 2 opiniões para falar sobre este assunto. A primeira é que nós temos que ter cautela. Nós temos que avaliar cada coisa com cuidado, com sabedoria, com discernimento. Já foi feito várias assimilações erradas, incoerentes, que só mancharam o nome dos cristãos. Se lembra alguns anos atrás que estava sendo noticiado em larga escala a respeito do que estava acontecendo na Síria? Se lembra que muitos evangélicos começaram a noticiar que aquilo era uma profecia que estava se cumprindo? Se eu não me engano é do livro de Isaías, era de uns profetas aí maiores. E sabe, quando muitos estudiosos começaram a pegar aquele texto e começaram a ler, a fazer a exegese daquele texto, começaram a ver que não tinha nada a ver. Então, na verdade, aquilo manchou de uma forma grande o nome de muitos evangélicos, né? Infelizmente, quando um evangélico abre a boca e fala uma besteira, todos nós pagamos. E aí a gente fica taxado como pessoas abtoladas, como pessoas loucas, como pessoas incoerentes. Será que é bom que as pessoas que estão aí fora olhem a gente como aqueles cara da teoria da conspiração, como aqueles cara que colocam alumínio na cabeça, como aqueles doidão, terraplanista? Galera, a gente tem que ter muito cuidado e muita cautela com tudo que a gente vai falar. A Bíblia fala que a gente tem que ser sábio para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E muitos cristãos começam a falar sem entendimento, sem realmente ver o que está acontecendo, sem realmente fazer uma interpretação correta, uma exegese, uma hermenêutica perfeita da Bíblia. E começa a sair falando coisas só para ganhar like ou só para ganhar views. Então a primeira coisa é, tenha cuidado. Não é todo cristão e todo evangélico que vai sair falando essas coisas. Então, essa é minha opinião, cara. Talvez você possa discordar, talvez você possa até ficar irado com a minha opinião, mas eu vou pedir que você só respeite. Eu respeito a sua opinião, você respeita a minha, e assim a gente continua, a gente segue a vida. Eu acho que a gente tem que ter muita sabedoria antes de sair falando as coisas. Você não acha isso? A minha segunda opinião está na análise correta do texto. O texto mais claro que faz referência a um leopardo está em Daniel 7,6 e diz assim: Depois disto eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Então você começa a ver que é semelhante, não é um leopardo, parece um leopardo. E tinha 4 asas de ave.
Aquele monumento tem 4 asas? Eu não vi 4 asas, não. E depois tinha 4 cabeças. Você viu 4 cabeças naquele monumento? Eu não vi, não. Então, no próprio versículo, né, já não está muito claro, já não está batendo muito. E foi-lhe dado domínio. Caramba, foi dado domínio para aquele monumento? Aquele monumento tem autoridade, tem domínio? Será que tem? Vamos ver o contexto, né? Texto sem contexto é pretexto para a heresia, não é? Então não é bom a gente analisar o contexto? Sempre que você pegar um texto, sempre lê 15 versículos para cima e 15 versículos para baixo. Olha o que diz o versículo 15 do capítulo 7. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhes a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Versículo 17. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão sobre a terra. Então, no próprio texto, no próprio capítulo, quando você faz a exegese do texto, quando você faz a interpretação correta do texto, você vê que esse leopardo se trata de um rei, como também os outros 3 animais. Serão reis que terão domínio. E quando você vai para o livro de Apocalipse, a interpretação vai caminhando nesse mesmo sentido. A besta que se levanta do mar, que é semelhante a um leopardo, também está falando de domínio, de autoridade, de alguém que vai ter domínio e autoridade, de um rei. Ou no caso, será um presidente, uma autoridade. Então o versículo em si, como o próprio contexto do texto, não tem nada a ver com isso que estão dizendo, que esse leopardo é um sinal do anticristo, é uma marca da besta, é um preparar da vinda do anticristo. Que Jesus está voltando, isso é óbvio, cada dia que passa está ficando mais perto. Mas nós, como cristãos sensatos, temos que ter o pé no chão e entender o que é espiritual e o que é natural, o que é exagero, o que é holofote e o que é realmente algo bíblico, algo que vem da parte de Deus. Então, galera, essa é a minha opinião. Eu agradeço aí pela oportunidade de poder passar essa mensagem para vocês. Se vocês tinham dúvidas, espero que tenha sido esclarecido através desse vídeo. Eu vou pedir para vocês que, se gostaram desse conteúdo, que é um conteúdo de opinião, nesse vídeo eu quis dar uma opinião a respeito de coisas que estão acontecendo no mundo cristão. Se você gostou desse vídeo de opinião, deixa seu like aí, compartilha o vídeo. Pega esse vídeo aí, que é meio polêmico, e joga lá no grupo da sua igreja, naquele irmão que fica falando no grupo, você viu o leopardo e tal, joga lá, vamos agitar um pouco esse grupo, né? Me ajuda compartilhando em todas as suas redes para que esse canal venha crescer e eu venha ser motivado a continuar produzindo vídeos como esse para você. É só isso, galera. Fica com Deus e tchau!